Que a paz de Deus esteja com todos. Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje temos como convidada a nossa companheira Camila Dias, que vai nos trazer os esclarecimentos a respeito do capítulo 29, cujo tema é Sirvamos. Olá a todos, meu nome é Camila Dias e sou uma das colaboradoras do grupo Divulgar. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. Bom, hoje eu fiquei responsável pelo capítulo 29, de título Sirvamos. Como de costume, inicia-se com uma passagem bíblica de Efésios, onde diz o seguinte: servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Bom, antes de iniciarmos os comentários do Emmanuel, resolvi trazer para nós algumas passagens desse capítulo bíblico para contextualizarmos em que sentido serão os comentários do Emmanuel. O versículo 1 diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas felizes, o tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pois, não provoqueis revolta nos vossos filhos. Antes, educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Bom, desde a leitura destes versículos do capítulo 6, nós percebemos que os comentários, esse capítulo vai trazer algo no sentido de obediência a Deus, obediência às leis divinas e mais algumas coisas que veremos adiante. Como de costume, vou ler apenas alguns dos comentários, metade dos comentários do Emmanuel, para nós comentarmos um pouco e depois continua a leitura. Emmanuel inicia dizendo o seguinte: se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares, para teu proveito, os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Bom, nesses comentários iniciais do Emmanuel, nós percebemos que ele traz sempre uma relação de causa e efeito, que é tão conhecida pela doutrina espírita, né? Ele sempre traz aqui uma espécie de consequência quando nossos atos não seguem as leis divinas, ou quando não buscamos obediência a Deus. E ele mostra sempre que essa obediência ela se dá mediante uma fé raciocinada e não uma fé cega, como muitos acreditam, né? Então ele sempre vem relembrando que Deus considera a todos, ou seja, Deus conhece a todos e sabe da necessidade de todos. Ele diz: Deus conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais,
significa que nada é feito por acaso, que o acaso não existe. Tudo existe e acontece segundo um objetivo divino. Claro, lembrando que nós gozamos do nosso livre-arbítrio, mas ele está lembrando que Deus está sempre conosco e que as leis divinas estão aí por um motivo. Elas não existem por acaso, elas não existem sem sentido. Então, essa servidão, essa obediência, ela é dada de maneira raciocinada, por um motivo, e principalmente ela é dada de maneira amorosa. Ela é dada pelo nosso amor perante o Senhor e não mediante uma obediência cega, uma obediência sem razão. Existe um motivo de ser, né? Continuando os comentários. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Bom, aqui Emmanuel faz uma menção ao nosso irmão, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lembra que seu sacrifício por nós foi feito por amor. Então, essa obediência, antes de uma obediência ao Espírito, à pessoa que foi Jesus Cristo, ela se dá mediante uma obediência por amor, por caridade, né? Por servir ao próximo, por buscar ser o seu melhor. Então, mais uma vez, não se trata de uma obediência cega, mas pelo contrário. Vale a pena também comentar que o Emmanuel chama atenção para o fato de termos sido chamados. E no final desse comentário, ele relembra que talentos repousam em nossas mãos. E aqui eu, inclusive, gostaria de relembrar a todos que tiverem a possibilidade de reler novamente a parábola dos talentos, né? Buscando lembrar que todos nós temos um objetivo em cada vida que buscamos reencarnar. Todos nós temos uma função a ser cumprida. E por mais que nós não saibamos qual seja, ela existe. E ela é sempre em prol do próximo. Ela é sempre visando a caridade. Nosso livre-arbítrio, a partir do nosso livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de desviar ou não desse caminho, né? Mas o nosso objetivo está ali. E o nosso objetivo é buscar ao máximo continuar o trabalho do Cristo no bem, né? Então, Emmanuel vem nos lembrar que esses nossos talentos, eles são divinos. Nós, por termos sido criados por Deus, temos partículas divinas em nós. Inclusive, esses nossos talentos também estão aí por um motivo. Finalizando, Emmanuel diz o seguinte: amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Aqui o Emmanuel ele relembra a valorização da vida terrena, né? Ele relembra o quanto a vida terrena é importante para que nós sigamos trabalhando. É como se fosse uma espécie de estágio. Um estágio onde nós vamos poder mostrar o nosso valor, onde nós vamos poder servir, buscar visando sempre a nossa evolução espiritual, né? E no final ele chama a atenção para sirvamos sem prender-nos.
O que ele quer dizer com isso? Ele explica logo no próximo parágrafo, no último parágrafo, né? Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cismos da vida. Emmanuel chama atenção para nós servirmos ao Senhor, ou seja, ao amor e à caridade, e não às criaturas, que aqui diz respeito aos prazeres terrenos, né? Nós devemos buscar sempre servir aquilo que é válido, sobre os ensinamentos que o Cristo nos ensinou, e não sobre os prazeres humanos, ou seja, os prazeres terrenos, aqueles que ainda são muito ligados aos nossos instintos mais primitivos. E Emmanuel, no último parágrafo, lembra ainda que aonde quer que estejamos, independente do tempo, sempre há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante, ou seja, o trabalho sempre existe, o trabalho nunca acaba. Como já vimos em capítulos anteriores, nós permaneceremos ociosos se for por uma vontade nossa, mas a ociosidade não é uma opção, ela sempre há trabalho a ser feito. Então, se nós ficarmos inertes, será por uma opção nossa. E a cada momento que deixamos de trabalhar no bem, quando temos a oportunidade, estamos de alguma forma barrando, né, atrasando a nossa evolução. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha a trazer hoje nesse estudo do capítulo 29. Espero que tenha servido de algum proveito aos que estão assistindo. E muito obrigado a todos que participaram aqui comigo hoje desse estudo. Até a próxima. Obrigado, Camila, pelos esclarecimentos oportunos e importantes. Esperamos ter contribuído com os nossos seguidores, levando alguns esclarecimentos sobre esta doutrina redentora e transformadora. Amanhã estarei eu aqui estudando o capítulo 30, cujo tema é Educa. Paz a todos.